Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Guto Faria, sou pastor do Ministério Base em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu tenho certeza a qual o Espírito Santo do Senhor há de trazer revelação, graça e favor de Deus sobre a sua vida. Creia e receba isso como algo do Senhor que vai transformar a sua vida neste dia, em nome do Senhor Jesus. Palavra de hoje, vida no favor. Essa semana de oração tem sido semanas muito intensas, porque cada dia o Senhor tem derramado revelação ao nosso coração. Sabe de uma coisa? Toda vez que nós buscamos o Senhor, é impossível que nós possamos ficar sem resposta. Essa é uma verdade do Senhor. Ele disse: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que clama, eu atendo a sua voz. Ou seja, o Senhor não deixa ninguém sem resposta. Talvez nós estejamos acostumados com respostas fáceis. Talvez nós queremos respostas imediatas. Talvez nós queremos tudo no sistema fast food. Pedi e recebi. O tempo do Senhor só diz acordo com Ele. O tempo não é nosso. Mas uma coisa eu sei, que enquanto nós buscarmos, teremos resposta e revelação do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa é a vontade do nosso Pai. Por que o Senhor deseja que eu e você possamos viver debaixo do favor? Primeira coisa, porque o favor de Deus é um chamado dele para quem? Para os filhos. Saiba de uma coisa, o Senhor deseja que nós possamos manifestar a glória do Pai. Todas as vezes que nós falamos de glória de Deus, talvez o que vem na nossa cabeça é o quê? Sinais, maravilhas e prodígios no sobrenatural. Talvez a primeira coisa que nós pensamos quando falamos, precisamos manifestar a vida de Deus. Talvez a primeira coisa que vem na sua cabeça é isso. Então eu vou impor a mão e alguém vai ser curado. Eu vou tocar no aleijado e ele vai andar. Sim, essa também é uma manifestação do favor de Deus. Mas sabe uma manifestação também que é do favor de Deus? Uma palavra que ele diz: e vós sereis o povo mais feliz da terra. É uma primeira manifestação da realização de Deus, do favor de Deus sobre nós. Perceba bem, se nós temos um Pai de amor, um Pai favorável, um Pai que nos ama, é possível nós andarmos de maneira triste? Perceba, a grande manifestação do Senhor é mudar toda a nossa vida, primeiro na carne, depois na alma, e por último Ele vai fazer a obra no Espírito. Por mais que nós somos um ser espiritual, que temos uma alma e habitamos num corpo, a primeira manifestação do Senhor acontece na onde? Na carne. Preste bem atenção, o Senhor Jesus andava em meio às multidões. Eles não eram batizados com fogo, eles eram curados. A primeira manifestação da glória dos filhos, ela vai alcançar o quê? A carne, o problema físico. Depois o Senhor de fazer vários e diversos milagres, fazendo sinais e maravilhas, Ele consegue fazer uma coisa com aquele povo. Eles falam e falam: de verdade, eu vejo que o Senhor é profeta. Olha para o seu irmão e fala: meu irmão, eu vejo que tu és profeta. Aleluia, receba aí. Por quê? Qual era a profecia do Senhor Jesus? O Senhor encontra uma mulher em um poço, onde ela foi buscar água meio-dia. Essa mulher era algo como inapropriada para aquela sociedade daquele tempo. E o Senhor, a primeira coisa que Ele faz é ministrar ao coração daquela samaritana, daquela mulher. E quando Ele ministra a alma dela. Segundo estágio de transformação, o Senhor começou a aconselhar pessoas. Olha para o seu irmão e fala: irmão, depois da cura da carne, vem a cura na alma. Aleluia! Primeiro nós passamos pela cura física. Fomos resgatados, restaurados das nossas enfermidades, do castigo que nos condenava. Depois o Senhor começa a ministrar verdades ao nosso coração, à nossa alma, aos nossos sentimentos. Ele começa a transformar a nossa vida. Ei, comece a prestar atenção numa coisa.
se o Senhor te tira da enfermidade e ministra coisas profundas à sua alma, você pode se considerar uma pessoa feliz? Sim ou não? Sim, claro. Imagine você andar sem receio sobre a sua identidade. Saber realmente que você é filho, que você é amado, que o Senhor te ama, que não há falta sobre a sua vida, que tudo aquilo que talvez trazia peso de engano, de condenação sobre a sua identidade, o Senhor te cura. Ei, se não há condenação sobre o meu físico, não há condenação sobre a minha identidade, eu já começo a me tornar uma pessoa feliz, porque ele precisava cumprir um propósito sobre o seu mandamento. E qual é o maior mandamento de Cristo? Preste bem atenção, a lei dizia assim: ame a Deus sobre todas as coisas, e ele faz um resumo da lei, mas quando Jesus em João 15 fala, esse é o mandamento que vos dou, ame ao próximo como a ti mesmo. Amém, está tudo no amor, glória a Deus. Mas eu falo amar a Deus, sim, mas ele fala, mas se você não amar o próximo, como vai amar aquele que você não vê? Ele faz uma comparação, porque talvez nós viemos nos enganar, falando, não, eu amo a Deus e amo ao próximo. Ele fala, não, vamos começar pelo próximo, porque o próximo você vê, você toca, o próximo te dá coisas que não são presentes agradáveis, enfim, se você conseguir amar ele dessa forma, com todas as perebinhas que ele tem, eu vou ter certeza que você me ama. É assim, amém, irmãos? E pereba não é algo ruim, todo mundo tem, tá certo. A gente tem o nosso ladinho negro ainda, faz parte, fazer o quê? Não dá para fugir disso, porque graças a Deus somos humanos. Mas olha só, o Senhor nos ama com as nossas perebinhas também. Isso é importante entender. O Senhor não deseja que nós sejamos somente os bonitinhos, não, porque quem nos apronta, quem prepara, quem vai nos transformar é o Senhor. Amém, irmãos? Então até que as perebinhas Ele nos ama. Aleluia. Ou seja, quando o Senhor começa a transformar esses dois aspectos, Ele começa a trazer a minha vida e a sua vida por um contexto. Bom filho, agora vocês estão cheios de toda a boa dádiva da minha vida. Perceba isso, o Senhor transforma a sua carne, depois o Senhor transforma a sua alma, com o intuito que você ame o próximo como você foi amado. Mas pastor, agora começou a ficar difícil. Até aí estava tudo certo, porque até aí era o Senhor fazendo. Se o Senhor que transformou, se o Senhor que curou, se o Senhor resgatou, está tudo certo. Mas na hora que depois que Ele faz essas coisas, Ele deseja que nós sejamos aqueles que manifestam a sua glória em meio à terra. Amém, meus irmãos? Então esse é o terceiro estágio. E o terceiro estágio tem a ver com as coisas do Espírito. E o Espírito, o único que pode fazer também é quem? Deus. É o Senhor, só Ele pode fazer. Por isso, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Vamos entender quem nós somos nesse contexto. A palavra do Senhor diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém, irmãos? Então o Senhor fala que nós somos considerados o quê? Vasos de barro. Glória a Deus. Por que Ele nos chamou de vasos de barro? Porque Ele trazia a nossa sensibilidade, porque um vaso de barro é sensível, qualquer batida ele quebra, ele não resiste a fortes impactos, ele não é trabalhado, ele não é revestido, ele não é jogado nenhum tipo de material por fora, um ouro ou algo, para que ele se torne valioso. Porque aonde está o valor do vaso de barro? Olha para o seu irmão e fala: irmão, o valor do vaso de barro está no conteúdo. Aleluia. Você pode olhar um vaso de barro e talvez se você for numa casa que vende vários vasos, qual é o primeiro que nós vamos nos encantar? O de ouro? Aqueles de metal, aqueles revestidos, como que chama aqueles vasão bonitos assim, ó? Não sei o nome, mas é uns vasos lindos, chega a brilhar aqueles vasos. Sabe de uma coisa? Se você olhar para aquele vaso, não precisa muito do conteúdo, não é verdade? O vaso é lindo, o vaso é lindo, e talvez você compre um vaso, coloca no centro da tua mesa, as mulheres adoram isso,
E a florzinha é de menos, porque aquele vaso é tão bonito que eu podia não ter nada dentro dele, que ele já decorava a nossa casa. Não é assim, irmãs? A gente olha e está lindo aquele negócio. Mas quando o vaso é de barro, você não consegue decorar ele sem coisa alguma. Não é verdade? Se eu botar um vaso de barro ali sem nada, fala, nossa, que coisa feia. Tira esse vaso daí, porque ele precisa ter conteúdo. Por isso que o Senhor disse que o poder nos vasos seriam de quem? Dele. O derramar do conteúdo do vaso de barro seria o poder do Senhor. Aí entra a nossa história. Aí começa o meu e o seu mover. Entenda uma coisa, irmãos, o Senhor é gracioso e o Senhor é bondoso. Para nós vivermos uma vida debaixo do favor do Senhor, nós só temos uma saída. E qual é? Buscar ao Senhor. E muitas vezes nós nos acostumamos com os primeiros níveis de relacionamento de Deus. Lembre-se, o primeiro nível, o segundo nível, o Senhor tem interesse em nos tocar. Mas no terceiro nível, nós temos que ter o interesse de ser tocados pelo Senhor. Essa é uma verdade do relacionamento com Deus. Ele nos sarou, nos purificou e nos tirou toda a amargura da nossa alma. Mas agora é necessário que depois dessa experiência, eu e você precisamos desejar buscar o Senhor. Isso depende de nós, porque senão nós não manifestaremos as obras do quê? Do Espírito. E uma vida sem Espírito é uma vida natural. E o que é uma vida natural, pastor? É tudo aquilo que nós vivemos segundo a tribulação deste século. Sabe quando você está com uma vida natural? Quando você é acertado e açoitado por todo o azar, toda a sorte de azar desse tempo. É todas as vezes que você se abala com qualquer circunstância. Esse é o primeiro sinal que você está com uma vida natural. A vida natural não nos separa do amor de Deus, entenda isso, mas tira toda a percepção do favor de Deus. É diferente, não me tira do amor, mas me tira do favor. Isso é uma verdade, porque quando eu estou no âmbito natural, eu não vejo o mover espiritual de Deus sobre mim. Porque tudo começa a não perceber mais sobre Ele, mas sobre mim. Quando eu sou o centro, já não é mais o Senhor sendo o centro. E quando eu percebo que estou sendo o centro, eu só tenho sorte do quê? De bênção ou de coisas que não me deixam felizes? Perceba isso. Todas as vezes que eu centralizo a minha vida sobre o que sou, provavelmente eu vou me decepcionar. É bem provável. É bem provável que eu vou achar um monte de defeito. Quantos têm espelho em casa? Quantos amam olhar na frente do espelho? Você acha um monte de defeito. Você pode estar lindo, mas você acha uma espinhinha ali, acha um cabelinho branco ali, ou sem cabelo alguns já. Vários defeitos, as irmãs são peritas nisso. Acham coisas que ninguém vê, mas nem ela está vendo uma coisa que ninguém vê. É lindo, porque isso mostra exatamente que quando nós centramos sobre nós, nós não ficaremos felizes. Olha para o seu irmão e fala, irmãozão, olha para o Senhor, Ele é perfeito. Aleluia. Porque perceba, o vaso de barro, ele é feio. Ele é feio. Aos olhos de quem? Dos homens. O vaso de barro é feio. É feio. Pode tentar deixar ele bonito, é feio. Não tem o que faça. Por isso que Paulo, ele nos compara a um vaso de barro. Nós não temos beleza. Mas quando o conteúdo é espiritual, esse vaso se torna vaso de honra. Depois ele diz isso em outra passagem. Nós somos aí vasos de honra ou vasos de desonra. Mas eu não quero falar sobre desonra. Eu quero falar sobre os vasos de barros, aperfeiçoados no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quantos querem ser vasos de barro, cheios do poder de Deus? Aleluia! Isso depende de nós. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5.
Vamos entender o que é o revestimento dessas coisas. Nós vamos ler alguns versículos separados, para que nós possamos entender a profundidade dessa palavra. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Ou seja, o Senhor começa a dizer aqui que nós fomos chamados para liberdade. Como que é o rosto de alguém livre? Feliz. Sou livre. Como que é a cara de um preso, escravo? Ele é triste. Percebe? A primeira afirmação, ele fala que nós fomos chamados para a liberdade. Ok, muitos, nesse contexto da liberdade, ele falou, ok, então quer dizer que eu sou salvo, quer dizer que agora sou filho de Deus, quer dizer que agora a minha vida está tudo resolvida, ou seja, eu sou salvo, eu vou na igreja, eu louvo, eu faço parte, e está tudo certo. Termina aí o nosso processo? Não. Porque ele fala, não vos permita que a vossa liberdade vos leve de novo às obras da escravidão. Ou seja, não adianta sermos livres, não adianta sabermos que somos filhos, se não temos contato com o nosso Pai. E aí começa a mudar o contexto. Agora vai lá no versículo 13. Aí ele vai começar a explicar por que ele nos tornou livres. E ele vai dizer assim, porque vós, irmãos, fostes chamados a liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Mais uma vez, Paulo fala que toda a lei se resume ao quê? Amar ao próximo como você vos amou. Ou seja, ame uns aos outros. Você sabia que nós buscamos revestimento de poder para quê? Qual é o seu conceito sobre isso? Ou talvez o que você pensava até hoje? Por que nós queremos ser cheios do Espírito? Para que nós possamos expressar amor um pelos outros. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós recebemos favor, amém? Mas o derramar sobre o vaso é para a utilidade de quem? Fala assim, do próximo. Fala assim, eu sou cheio para benefício do próximo. Aleluia. Vamos começar a entender o que é a graça, favor e poder de Deus. Porque perceba uma coisa, ele fala, nós somos livres, Jesus te chamou para a liberdade, amém, glória a Deus, agora eu sou livre, o pecado não me pega mais, não vou para o inferno, está tudo salvo, vou andar de maneira pela vida, não, porque se você andar dessa forma, você vai dar ocasião para quem? Para a carne. Mas quer dizer que se eu der ocasião para a carne, eu vou ser condenado? Não, mas você vai voltar a viver o sofrimento da escravidão. E esse não era o papel, não era a vontade de Deus para nós. E todas as vezes que eu estou abalado, aflito, oprimido, tem a ver com as obras do Espírito ou com as obras da carne? Com as obras da carne, irmão, não tem a ver com pecado, entenda quando eu falo. Vamos desconstruir isso. Pecado com carne, porque toda vez que nós ouvíamos carne parecia ser algo pecaminoso. Também tem as obras do pecado na carne, também se manifestam na carne, mas a carne também tem a ver com o homem natural, o homem que não tem Deus, ou seja, que não está enchendo o vaso com a presença do Senhor, ele se torna natural. Então por isso que o Senhor fala, agora vocês vão buscar o quê? Ser revestidos do poder do Espírito Santo. Uau, para quê? Para que eu seja o usadão da igreja? Não, irmão, para você usar todo esse poder em benefício do próximo. Aleluia, é só para isso. Ah, mas não é para você ser usado, você vai ser usado. Mas se você entender, enquanto nós buscamos os dons, para nós, sabe quando vai manifestar dom? Nunca. Não manifesta.
porque Deus é um Deus zeloso, e Ele não divide a glória dEle com ninguém. Mas pastor, não tem nenhum dom para mim? Tem, 2 dons, que você pode buscar fervorosamente para você. Primeiro, qual é? Oração em línguas, porque aquele que ora em línguas, ora em espírito, e aquele que ora em espírito, edifica-se a si mesmo. Um dom para nós, aleluia. Mas pensando que quando eu sou edificado, eu vou ser uma bênção no meio do corpo. Quanto mais edificado sou, mais abençoado me torno para os meus irmãos. Segundo dom é o dom da fé. Quanto mais fé eu tiver, mais dependência de Deus eu tenho. Esse é o efeito da oração. Por que nós oramos? Para acrescentar fé. E por que eu tenho fé? Para saber que Deus me ama, para saber que Deus me guarda, para saber que Deus prospera os meus negócios, para saber que Deus cuida da minha casa, para saber que Deus cuida do meu casamento. E por que eu tenho que saber todas essas coisas? Porque quando a circunstância ruim vier sobre você, você não queira resolver com as suas mãos. Você saiba que o Senhor tem operado sobre a sua família. E qual é o caminho para o Senhor fazer? Oração, joelho dobradinho na presença do papai. Amém, irmãos? Mas sabe de quê? Eu sou bom, eu entendo sobre relacionamento, eu vou ter uma conversa com a minha esposa, hoje eu vou sentar com ela e vou conversar sobre relação. Vem cá, quero falar com você, eu penso isso. Obra da carne. Dá certo essas conversas? Geralmente termina como? Round 1, fight! Quase. Quando eu quero consertar uma área da minha vida, se eu sou um vaso de barro, qual é o único recurso que eu tenho para aquilo ficar bonito? Enchimento do Espírito Santo. Então toda vez que a minha situação do meu relacionamento estiver ruim, o que devo fazer, pastor? Vamos orar. Vamos encher o vasinho de barro feinho, para a gente ficar bonitinho do conteúdo? Vamos. E o que vai acontecer na nossa vida? Vai ser transformada, porque quem transforma segundo o poder é o Senhor. Amém, irmãos? Quantos estão com conflito aí? Erga a mão, não. Porque todo mundo tem. Eu tenho os meus, aleluia, graças a Deus por isso. Senão seria arrebatado, estaria nos céus, junto com Enoque e aquele pessoal todo, mas ainda não resolvi minha vida. Então continuo nesse plano aqui ainda. Graças a Deus por isso, eu amo essa terra. E graças a Deus que o Senhor volta para cá também, porque eu não quero ir embora daqui, porque aqui é bonito demais. Então vamos ficar aqui mesmo. Perceba uma coisa, todos nós temos conflito. Isso é uma verdade também. Muitas vezes o inimigo olha para você e fala assim: filho, você é muito azarado, hein? Nossa, cara, só você que passa isso. Olha o casamento dos outros como é bom. Olha o seu, que lixo. O inimigo fala assim para nós: olha suas finanças. Olha aquele irmão, troca de carro, troca de casa. Aquele irmão viajou, olha lá, faz aquilo. E você está aí, que vida de fracasso a sua. Essa é a voz do inimigo para nós. Ele sempre fala isso. E nessa hora a gente tem que ser muito esperto e falar: capetão, obrigado. Talvez é uma área que eu não estou orando o suficiente quanto deveria orar. A partir de agora, obrigado pela dica. Vai para os pés da cruz e ora sobre essa área. Aleluia! Porque o inimigo é burro demais. Ele é burro. A palavra diz que ele é astuto para pegar quem? Os desavisados. Mas nós que somos filhos, não. Toda vez que ele vir te acusar, fala: obrigado pela agenda completa. Estava me esquecendo disso. Vou orar sobre essa causa na minha vida. Amém, irmão? Essa é a nossa perspicácia diante do Senhor. Porque o diabo sempre vai vir para te acusar na onde? Na sua fraqueza. Naquilo que não está bem. Naquilo que ele percebe que está natural. Naquilo que ele percebe que você está andando segundo a força do teu braço. Na onde o Senhor opera, o diabo não opina. Aonde eu busco Deus, o diabo não põe a mão. O nascido de Deus, o diabo não toca. E o que é nascer de Deus? É aquilo que o Ari disse no louvor: uma casa com vários cômodos. Tem um cômodo que está escuro, se coloca diante do Senhor. Deixa ele iluminar aquela área, mas se nós não buscarmos, o diabo vai tentar tocar. Mas mesmo que ele tentar tocar, fala: obrigado, eu estava desatento, eu vou aos pés da cruz de novo. Aleluia!
Amém, irmãos? É isso que nós temos que fazer. Por isso que a nossa base no Espírito é saber que nós somos frágeis. Nós somos frágeis sim, mas no Senhor, quanto mais frágil estou, mais forte fico nele. Aleluia! Essa é a vontade do Senhor. Por isso que Ele fala, só toma cuidado, para que a liberdade que vocês tenham, vocês não andem desapercebidos. Não voltem de novo debaixo da escravidão do jugo. Não permita que essas áreas de novo venham afrontar você, porque o diabo já não tem mais poder sobre nós. Não tem mais poder. Por isso que o princípio de andar no Espírito é a base do quê? Das orações. E toda vez que um conflito tiver na nossa vida, na sua vida, na minha vida, e eu tentar resolver isso com a força do meu braço, eu estou sendo espiritual ou natural? Natural. E quantos confiam no Senhor para continuar buscando Ele até a resposta? Amém, irmãos? É isso. Nós precisamos o que? Aí sujeitar o nosso corpo à obediência a Cristo. E qual era a obediência a Cristo? De buscar o Pai nas orações. O Senhor não deseja que nós paramos com nada na nossa vida. O Senhor continue. A palavra de dele é: ide prosperar, ide conquistar. Mas se o negócio estiver arrojado, clame a mim que eu te respondo. A nossa vida não vai ser perfeita, vai ter desafio, vai ter turbulência, mas nós já vencemos o mundo. O Senhor disse isso para nós. Cristo disse: tende fé em Deus, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Amém, irmãos? Amém. Olha para o seu irmão e fala: irmão, fala para ele, você é um vencedor. Fala de novo: meu irmão, você é um vencedor. Agora pede desculpa para ele. Fala: desculpa, porque você é mais do que vencedor. Fala para ele isso. Aleluia! Você é mais que vencedor. Você não é só um vencedor. Você precisa lembrar disso, amado. Você precisa lembrar disso todos os dias na sua vida. Eu sou mais do que vencedor, porque um vencedor termina a carreira no pódio. Nós não, nós subimos ao pódio e continuamos sendo vencedores. Aleluia! Não para ali, não para, não termina ali. Mas se eu e você não buscarmos o Senhor, seremos um vasinho de barro frágil. Nos tornamos frágeis. Aí sim. Aí a gente é uma presa fácil diante do inimigo. Senhor Jesus foi ao deserto, fragilizou o quê? A carne dele só. A palavra diz que o Senhor, ao final de 40 dias, teve o quê? Fome. A carne estava fraca, mas o espírito dele estava, lá no alto, fortalecido. Base do quê? Jejum e oração. 40 dias com fome, o inimigo veio tentar ele. O próprio inimigo veio tentar o Senhor. Ele caiu? Não. Continuou em pé. Batalhou contra o inimigo e no final ainda o Senhor deu ordem aos anjos para o servir. Quantos querem ser servidos por anjo? Permaneça nas orações no Senhor. Para de buscar a servência de homens para a sua vida. Para de buscar solução aonde não tem. Para de ouvir conselhos da onde não vai mudar a sua vida. Comece a buscar o Senhor de uma vez por todas. A gente precisa ser maduro, igreja. Nós somos chamados para transformar vidas. A palavra nos disse isso. Não sou eu que estou dizendo. A palavra em Gálatas disse: nós fomos resgatados para resgatar. Nós somos cheios para tocar. Nós fomos ungidos para restaurar, para sarar, para curar. Não para ficar vivendo como mendigo, pedindo migalha, sendo filho. É uma verdade que nós precisamos entender de uma vez por todas. Enquanto nós, como igreja, não nos sujeitarmos a Deus em oração, nós continuamos sendo crentes de primeiro nível. Qualquer ventrinho de doutrina, balança. Qualquer circunstância, tira a paz. Qualquer coisa, me tira do prumo.
falta de vida com Deus. Não tem a ver com seu pecado, tem a ver em ser natural e carnal. Amém, irmãos? Versículo 16, no capítulo 5, continuamos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as vontades da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que é o nosso querer? Quando está uma turbulência na sua vida, qual que é o seu querer geralmente? Responda para mim. Ou talvez responda para você. Quando está uma turbulência na sua vida, no seu casamento, você está lá discutindo dias, qual que é a primeira ideia que vem na cabecinha? Chutar o balde, ó, tomara que seja só o balde. É isso, preste atenção no final do versículo, para que não seja o vosso querer, e ele está falando que o vosso querer, quando habita na carne, é o que? Chutar o balde. Quando as coisas na sua vida profissional não estão indo dando certo, o que você quer fazer? Chutar o balde. Quando sua vida não está acontecendo na igreja, o que você quer fazer? Largar a igreja. Quando tudo começa a dar errado, a nossa primeira coisa é o vosso querer. Só que a palavra diz que o nosso querer é contrário ao querer de Cristo. Ou seja, a nossa vontade não é a vontade dele. Perceba uma coisa, quando andamos militando sobre a vontade da carne, o nosso querer sempre vai levar ao quê? Morte. Sempre. Sempre a gente quer morrer ou matar algo que está nos fazendo sofrer. Mas lembra de uma coisa, a palavra diz que nosso sofrimento não é contra carne e sangue, mas contra o quê? Principado, potestades e dominadores do mundo tenebroso e todas as hostes da maldade nas regiões celestiais. Ou seja, nossa luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue tem a ver com o próximo? Sim ou não? Tem a ver com você? Sim, por isso que você se acha inadequado, por isso que a sua vida se torna ruim, porque você começa a apontar para onde? Para a carne, irmão. Você vai achar um culpado, mas quando nós entramos no Espírito, nós não andamos debaixo desse querer que é nosso. E lembra, tudo que provém da carne é morte. Olha para o irmãozinho aí e fala, irmãozão, tudo que provém da carne é morte. Não existe solução boa na minha e na sua cabeça. Confie em mim e na palavra do Senhor. Não existe. Toda solução dada pelo homem para resolver um problema espiritual vai gerar morte. Sempre. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso que vai resolver toda a dor que eu estou sentindo. Você não sabe o que você está fazendo. Você está puxando a corda para morrer mais. Por isso que pessoas saem, desviam, param de buscar o Senhor. Por isso que nós não oramos o quanto devemos buscar, porque ainda confiamos na onde? No nosso bracinho. O meu braço me dá mais solução. Eu sou jovem, eu posso trabalhar o triplo agora, que o Senhor vai prover minha vida. Eu prefiro 1000 vezes gastar minha vida aos pés do Senhor do que tentar fazer a minha vida inteira resolver os meus problemas. Essa é a nossa decisão, irmão, para que a gente ande segundo a obra do Espírito. Aleluia! Continuamos. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ou seja, a lei era boa? Não, trazia o quê? Condenação. Apontava para onde? Para o pecado. Apontava para onde? Para as obras dos homens. Aí ele fala, está sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Aí ele vai dar uma lista imensa. Ele vai dizer que a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa. E a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então Paulo ele fala
que quando nós andamos sobre a carne, o que vai vir sobre a nossa vida? Tudo isso aí, ó, pum, pacotão bônus das obras da carne. De uma forma ou de outra, manifesta todas, talvez não, talvez 2, talvez 3, talvez 20. Não importa. Qual é a consequência disso? Não herdar reino. Opa, herdar reino tem a ver com esse tempo ou fora desse tempo? Reino de Deus é para os dois lugares. Aleluia. Por que ele chama a gente como reis e sacerdotes? Por que ele intitulou a gente filho de Deus para governar sobre a terra? Por que ele nos revestiu com a autoridade do nome de Jesus? Por que ele deu poder para a igreja? Para trazer o reino de Deus sobre a terra. Vinde a nós o vosso reino. Quando eu não entendo esse princípio, quando eu acho que o reino é só quando eu for arrebatado, eu ando desapercebido, porque eu acredito que o tipo de vida que levo está coerente com a vontade de Deus. Mas não está. A vontade de Deus é que nós sejamos o povo mais feliz da terra. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém, irmão? Se você não está vivendo uma vida boa, uma vida perfeita e uma vida agradável, está faltando uma coisa. O quê? Oração. Buscar ao Senhor. Depender do Senhor. Porque todo aquele que depende do Pai recebe a boa dádiva do Pai. Aí Jesus olhou para nós e disse: veja bem, se vocês sendo maus, pedindo pão, seus filhos pedirem pão, porventura darão pedra? E se eles pedirem peixe, darão cobra? De maneira nenhuma. Mesmo você sendo mau, dá coisas boas aos filhos. Quem dirá o nosso Pai que está no céu? Para e pensa sobre isso. Talvez você nunca refletiu sobre essas coisas. E por isso que talvez o seu nível de aceitação para a sua vida seja até natural. Porque se você não meditar na palavra do Senhor e não buscar a oração no Senhor, o diabo começa a tocar na sua mente. E ele faz você acreditar que em vez de ser mais do que vencedor, você veio para ser uma vítima do mundo. E você começa a aceitar isso. Mas quando você anda sobre o Espírito, você recebe revelação acerca do Espírito. Descobriu uma área minha negra, o que devo fazer? Leva aos braços do Senhor, leva aos pés do Senhor. Oro até que o Senhor transforme. Mas pastor, eu já oro tanto tempo. Aumenta a intensidade, filho. Porque se essa área é importante para a sua vida, busca o Senhor com mais fervor. Busca o Senhor. Muitas vezes a gente espera que o pai faça assim, ó. Toma, 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 toma. Não é assim, irmão. Deus, além do milagre, Ele tem um segundo princípio. Ele quer aumentar o que em nós? Fé e confiança. Se o Senhor mover a sua vida em um estalo de dedo, sabe quanto vai ser o seu tempo de busca dEle? Mínimo, sem relacionamento, sem profundidade. Ele não entrega as coisas de mão beijada. Ele quer saber realmente se essa é uma causa importante ao seu coração. Ele quer saber se você está disposto a confiar nele. Ele quer saber se você realmente crê nele. Ele quer saber realmente se ele pode confiar algo à sua mão. Se ele pode te declarar como sacerdote dele na terra. Se ele pode usar você nesse tempo. Se ele vai poder edificar uma igreja através da sua vida. Se ele vai poder restaurar famílias através de você. Porque se o vaso for muito frágil e não depender do poder de Deus, ele não pode usar. Ele não usa. Ele usa vasos frágeis, mas cheios da glória dele. Não é o material, meu irmão, é o conteúdo. Entenda isso. O Senhor deseja fazer a obra na sua vida, sim. Ele vai fazer um milagre, sim. É promessa dele, sim. Mas se nós não buscarmos a face do Senhor, nada ele pode fazer. Porque ele transferiu a chave de autoridade. Ele deu a chave de oração para você, irmão. Num tempo ele fez, num tempo nós buscamos, declaramos as feituras de Deus. Num tempo ele fala, vocês são minha voz na terra. E depois mais, como igreja, vocês têm as chaves dos céus. Confiou sobre nós as chaves dos céus. Mas se nós não orarmos juntos, porque é impossível orar junto se não ora individual. Como que vai orar junto? Se não pratica em casa, não vai único em igreja, é um fato. Por isso que o Senhor nesse tempo acalmou demais meu coração, fala, filho,
está começando a obra na casa ainda. Eu falei, tá bom, porque eu também quero as coisas no meu braço, o tempo inteiro. Não nego isso, mas toda vez agora aprendi para onde? Lá para o meu quartinho com o papai, e choro, falo, e reclama. Aí ele vem e fala comigo, psh, psh, para guri. Aí eu paro. Aí ele fala, eu fico tranquilo de novo. Aí eu dou um sorriso e vai, aí se renova cada manhã, vamos, deixa eu entender o que o senhor está fazendo. E ele fala, não quero te mostrar, só vai, tá bom. E a gente vai, amém, irmãos, quantos estão entendendo? Aleluia. Mas pastor, só coisa ruim? Não, só coisa boa. Só coisa boa. Aleluia. Mas o fruto do Espírito é, agora, vamos lá, leia comigo. Igreja, 1, 2, 3. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quantos desejam ter esse pacote plus de Deus? Aleluia. Esse é melhor que o combo da NET, viu, Thiago? Nem a NET bate, irmão. Que combo, filho. Pensa nisso. E isso está na onde, irmão? Em nós ou no Espírito? No Espírito, quantos estão dispostos a orar ao Senhor? Aleluia. Essa é a promessa, velho. Essa é a promessa de uma vida de oração. Ai, pastor, a oração é tão pesada. Tem certeza que isso é peso? Isso é peso, irmão. Isso é leveza. Isso é uma vida plena. Isso é uma vida abundante. Orar é pesado? De maneira nenhuma. Pastor, a gente tem que orar só 1 hora? Muda o texto. Ah, é tão difícil orar 1 hora? Sério? Você quer isso para a sua vida? Ore. 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 Ore, ore e ore. 1 hora é pouco para você. Confie no que eu estou dizendo. Quando o seu coração desejar viver essa plenitude, e quando essa área da sua vida estiver te espinhando tanto, você pode ter certeza que você vai orar, orar, orar e orar. Orar e buscar o Senhor. Amém, meus irmãos? Nós buscamos a solução na onde? No Senhor. Por isso que ele olhava para o povo no deserto e falava, está difícil, continua marchando, avança. E aí por isso que quando a palavra do Senhor fala, eu não tenho prazer no que recua, ele não está dizendo sobre somente posição, ele está falando muito mais em oração. Porque quando eu recuo desse ministério, eu me torno um vaso frágil, só que sem conteúdo. E um vaso frágil de barro sem conteúdo serve para alguma coisa? Para desonra, para nada. Mas um vaso de barro frágil, cheio da presença de Deus, ocupará os melhores lugares nos castelos do Senhor. Quantos querem ser vasos de barro cheios de unção? Há um princípio nos céus, e aquele princípio o Senhor não negocia. Entenda uma coisa, do que está feito, já está feito. Muitas vezes nós oramos para o Senhor e fala, Senhor, muda minha vida. Ele vai responder para você, já mudei. Senhor, toca na minha família. Ele vai dizer para você, já toquei. Fala, Senhor, o que está faltando para mim? Busca a minha presença. Essas coisas o Senhor não muda. Não existe uma mega power em posição de mãos no meio de nós. Talvez nós fomos levados a acreditar sobre esse aspecto. Deixa eu falar uma coisa, filhos são filhos. Não tem como receber 2 identidades de filho. Alguém tem 2 identidades aqui? Não tem. Uma vez dada, uma vez recebida. Ou seja, o mesmo poder que opera em um, opera no outro. A mesma unção que está num filho, está no outro. Por isso quando a palavra diz, estai aflito, busque ao Senhor. Ele não mandou eu orar, se está aflita, Letícia, vem cá que eu vou orar e vou tirar a sua aflição. Não é bíblico. Não é bíblico. O que é bíblico? Buscar ao Senhor. Isso é. Ah, eu não tenho força para orar, beleza. Aí sim, a palavra do Senhor ele diz, em Gálatas 6,
Ele fala assim, ó, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois o quê? Espirituais, corrija-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. E aí ele continua, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu trabalho, e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, se um irmão está mal, o que eu posso fazer? Irmão, eu oro junto com você. Pastor, eu não tenho força para orar. Sério, eu oro junto com você. Vamos marcar lá na igreja e nós vamos orar, de joelho no chão. Quanto tempo você quiser. Pastor, só posso meia-noite. Estou junto com você. Pastor, só posso 2 da manhã. Estou junto com você. Mas se você não tiver, não tem ninguém que faça por você. Essa é uma verdade que a gente precisa aprender também. Pastor, eu quero mudar a minha vida. Quando você está disposto? Eu estou disposto junto com você. Vamos orar? Vamos. Mas se você não agir, não existe poder operando em mim que transforme sua vida. Não existe. Porque o Cristo que eu tenho é o Cristo que você tem. Amém? Glória a Deus.